Olá galera, eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar sobre o Divino Devoção da Patti Smith. Gente, pra quem não sabe, enfim, eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, eu não sei se eu já fiz vídeo comentando sobre a Patti Smith, mas ela é minha artista favorita. Eu gosto de tudo que essa mulher faz, desde as músicas, desde os poemas, desde os livros, enfim, fica claro antes de a gente começar a conversar, porque vai ter muita rasgação de seda aqui, tá bem? Vamos lá, o Devoção é o livro mais recente dela, publicado aqui no Brasil. Ele tem uma outra capa, que eu vou deixar aqui, que foi publicado pela Companhia das Letras. Essa minha edição aqui é a edição que veio na tag, né? Enfim, na época eu descobri que esse livro foi lançado, porque tava demorando muito pra Companhia das Letras trazer esse livro. Eu acho que demorou pra caramba pra eles traduzirem, porque foi um livro que foi lançado em 2017, se eu não me engano. Teve uma menina, troquei com ela. Sim, tipo, não sei porque alguém trocou esse livro, porque esse livro é maravilhoso, né? Como todos os outros dela. Mas enfim, vamos começar um pouquinho sobre o Devoção. O Devoção, então, vai trazer um conto escrito pela Patti Smith. É um conto de ficção, né? E antes desse conto, a gente vai ter o que motivou a Patti a escrever esse conto, né? Enfim, o que é que motiva ela a escrever. E então o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte a gente vai ter as divagações dela, né? Então, assim, é muito semelhante no sentido da escrita ao do Linha M, que tem, enfim, a questão da viagem, a questão de pensar, a questão de refletir sobre a escrita, refletir sobre autores que inspiram a Patti e tudo mais, que, gente, eu simplesmente adoro isso nela. Adoro o fato de que a gente pode ter acesso um pouco ao que ela pensa, ao pensamento dela. E o pensamento da Patti Smith é uma coisa maluca, assim, porque ela tem... Enfim, pra quem já leu os livros dela vai saber, ela tem um jeito místico, sabe? Um jeito muito metafísico de contar sobre coisas banais e de transformar coisas banais em sonhos, em uma coisa que parece que você tá, sei lá, sobre o efeito de alguma coisa psicodélica, em que mesmo da situação mais banal de ela tomando café, você fica maravilhado e você fica, gente, o que é isso? Sabe, é uma escrita que te pega, te abraça e te faz carinho e que te faz pensar e que te faz viajar, sabe? E isso tá muito presente nessa primeira parte do livro aqui, né? Que é o Mente Funciona. Então a gente vai vendo assim como é que a mente da Patti funciona. E uma coisa que tem aqui nesse livro, que também tem no Linha M, é de que ela tem, e é engraçado que combina com o título, ela tem uma devoção muito grande por determinados artistas, né? Ela é uma artista em que gosta muito de reverenciar a memória de pessoas que ela gosta, de escritores que ela gosta, de músicos que ela gosta, de cineastas que ela gosta, de atrizes e atores de cinema que ela gosta. Então ela, sabe, a sensação que eu tenho de ler a Patti Smith é de que ela tem uma devoção imensa pela arte, assim, de uma maneira que é difícil você ver, né? Até eu gosto muito de livro, de filme, de arte, pintura, enfim, escultura, performance, mas a Patti, ela tem uma visão diferente, sabe, dessas coisas, que é uma coisa muito brilhante, é uma coisa muito única, de que ela realmente sente todo o poder da arte, sabe? Ela meio que vive numa outra realidade, parece que ela vive, tipo, sabe, que a mente dela tá o tempo todo vendo o sublime, vendo o belo, e ela contando sobre isso, sobre essa experiência, faz com que você sinta, não vou dizer ao todo, mas um pouco disso, que é uma maneira, que é uma coisa sensacional, uma coisa muito extraordinária, sabe, de quando a experiência de alguém lidando com a arte passa pra você de uma maneira que é como se você estivesse sentindo junto com a pessoa, sabe? Parece que quando você, sei lá, fuma um baseado e você fica numa good vibe junto com outra pessoa e vocês ficam, tipo, divagando sobre a vida e sobre o sublime, sobre o belo. E a Patti Smith sabe fazer isso de uma maneira incrível, gente. Passando dessa parte, né, de ela explicando o processo criativo dela, que é uma coisa que, enfim, ela poderia passar 1000 páginas escrevendo e eu leria com o maior prazer do mundo, a gente vai ter aqui um conto que surge então quando ela tá numa viagem e de que ela tá meio sonâmbula, assim, de jet lag, e ela acorda meio grog e vê uma patinadora
patinando assim no gelo, na televisão, e ela fica emocionada, e isso faz com que ela se inspire. E outra coisa que inspira muito, né, ao ver toda essa entrega dessa patinadora, é quando ela vai visitar um cemitério, né, porque pra quem conhece a Pat Smith, ela sabe que ela gosta muito de cemitério, né, que é uma coisa muito interessante, eu acho muito legal isso. Tem uma professora minha que me lembra muito a Pat Smith, porque ela gosta muito também de cemitério, mas enfim. E surge também quando ela vai num cemitério e ela vê uma lápide com a escrita em francês, né, devoção, e ela fica muito mexida, porque, enfim, e aí entra uma coisa que eu acho genial na escrita da Pat Smith, porque ela é uma pessoa muito sensível, sabe? Ela é uma pessoa que, tipo, como eu falei, ela vê o belo e vê o sublime nas coisas mais banais, e isso é incrível. Porque é difícil alguém ver isso e compartilhar de uma maneira que você sinta também, sabe? E aí o conto é sobre uma patinadora de 16 anos que acaba abandonando a escola por diversos fatores. Ele se passa no leste europeu, em que os pais dessa patinadora, que é a Eugênia, são mandados depois de trabalhos forçados do Stalin e tudo mais. E ela é criada por uma tia que acaba abandonando ela também. E aí ela vê na patinação no gelo uma válvula de escape, né? Enfim, a devoção dela pela vida e pela arte se dá por conta, enfim, da patinação no gelo. E certo dia, um cara mais velho acaba esbarrando com a Eugênia no bonde e acaba indo ver ela, né, patinar, e fica fascinado. E a Eugênia é uma pessoa que gosta da atenção, ela gosta dos aplausos, ela gosta, enfim, de ter sua arte reconhecida pelas outras pessoas, né, o que é muito, muito interessante. E aí o conto vai desenrolar a história do encontro dessas duas pessoas diferentes, e enfim, eu não vou contar mais porque é um conto muito curto, gente. O livro tem 100 páginas e é minúsculo, assim, bem fininho. É um conto muito bonito, é muito interessante. A escrita da Pat Smith de ficção, eu nunca tinha lido assim nada dela de ficção, né? Só, enfim, as memórias e a autoficção dela. Mas quando ela escreve esse conto, ela também transmite essa energia, sabe? Essa aura meio lírica, meio como se você estivesse num local em que estivesse todo esfumaçado, e de que essa fumaça te consumisse, e de que você vai acompanhando essa história, e de que esses personagens vão se desenvolvendo ali, e de que eles são muito profundos, e de que eles são muito reais, e você fica, meu Deus do céu, sabe? É tipo um transe. E isso pra mim é incrível, gente. A escrita dela que proporciona isso quando é uma autoficção. E na ficção também me deixou assim embasbacado. Eu fiquei mais apaixonado ainda pelo trabalho dela, porque é difícil um autor conseguir colocar o leitor numa aura completamente da dele, do local onde ele tá, sabe? Eu tava lendo no calor do Rio de Janeiro, e parecia, sei lá, que eu tava no frio ali daquela história e tudo mais. E, gente, é sensacional, é divino, é sublime, assim. É realmente diferente de tudo que eu já li, pelo menos, né? Ela é uma autora que me transporta pra locais como se eu estivesse mesmo chapado, sabe? Tipo, sabe? Gente, eu me sinto muito enrolado pela escrita dela, e isso pra mim é uma coisa muito mágica, é uma coisa de que tipo, toda vez que eu pego alguma coisa dela pra ler, eu fico numa, sabe, tipo, parece que eu tô sonhando, parece que eu tô, sei lá, sabe, numa outra dimensão. Até os textos dela no Instagram, se você não conhece, siga ela no Instagram, porque ela posta textos incríveis. Você fica, sabe, mesmo que sejam textos curtos, você fica, meu Deus, e as fotos que ela posta, e os assuntos, é tudo muito, muito bonito, sabe? E isso daqui tá muito presente no Devoção. E aí o livro termina depois dessa sensação toda, né? Essa viagem toda que a pessoa faz junto com a Perry. O conto, né? Depois que termina o conto, a gente tem uma partezinha aqui dela falando sobre, enfim, sobre a questão da escrita também. E ela vai visitar a casa do Camus, né? E ela tem contato com o manuscrito de um livro do Camus que, enfim, não foi finalizado, porque ele chegou a falecer, né? No meio do processo da escrita. E ela narrando, assim, ela pegando o livro dele e lendo, sabe? O que me impressiona muito na coisa que ela escreve, que ela transpassa, é todo esse amor dela pela arte, de tipo assim, ela me lembra muito aquela frase do Nietzsche, né? Temos a arte para não morrer com a verdade, porque a arte para ela é o que move ela, e a gente vê um sentimento muito genuíno e muito bonito pelo que é produzido, pelo que ela gosta, sabe? Eu acho que
isso é uma coisa que, como eu falei, é muito difícil a gente encontrar hoje, sabe? Porque, sei lá, não sei se é por conta da nossa sociedade, que tudo é muito, muito rápido, tudo muito assim, mas ela consegue ver, tipo, no anime, ela consegue, tipo, captar coisas profundas e de que ela se agarra a isso e ela abraça e ela conta pra gente. Ai, gente, é maravilhoso, sabe? A sensação que eu tenho ao ler qualquer coisa dela, tipo, eu já li o Só Garotos 2 vezes, já li o Liam 2 vezes, isso daqui eu vou reler também em breve. É de que você tá sempre num mundo em que a arte é uma coisa muito importante, sabe? E tipo, de que você apreciar uma coisa é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. E de que é bom ter isso, e de que é bom você ter uma devoção por algo, de que você, enfim, se sentir abençoado, se sentir iluminado com objetos de pessoas que foram muito importantes, de pessoas que te inspiram, sabe? E eu acho que é até engraçado, porque na nossa sociedade, isso vai parecer muito piegas o que eu vou falar, mas na nossa sociedade capitalista, em que tudo é muito comerciável, muito, enfim, vendível, até a própria arte, ela faz com que a gente sinta de que a arte é muito mais profunda do que a gente está acostumado a ver, do que aqueles quadros que custam, sei lá, muito caros, e de que, enfim, todo o mercado da arte, ela faz com que a gente sinta o que é que motiva as pessoas a produzirem alguma coisa, o que motiva alguém a chegar e a produzir um quadro, e qual é a importância disso, sabe? Né, de tipo, de como isso nos livra das amarras, enfim, de uma sociedade completamente voltada para pro dinheiro e tudo mais. Gente, é até ridículo, né, falar isso, porque assim, é uma coisa bem marxista, adolescente e tudo mais, mas ela consegue transpor isso, sabe, de que tipo, muita coisa importa mais do que as coisas que a gente vive, do que a gente compra. E, sabe, parece que ela te transporta para um outro universo, para um outro lugar, o que é brilhante, assim. Eu acho que nenhum autor, não consegui me lembrar, tirando o Murakami com Crônica do Pássaro de Corda, que me fez viajar completamente, nenhum outro autor que não seja Pet consegue me transmitir essa coisa boa, esse desejo por conhecer e aprender e ter, enfim, apreciar as coisas que as vidas nos dá e que, enfim, a arte tem nos oferecer. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito bonito e, enfim, gente, leiam Devoção, é um livraço. É isso que eu tenho pra falar. E se você não leu Só Garotos e se você não leu Linha M, bom, você tá perdendo muita coisa. Só digo isso, porque são livros, assim, sensacionais. E é isso, esses são livros que me inspiram pra caramba a ser o que eu sou, a fazer as coisas que eu faço e a apreciar a arte de uma maneira mais como a arte merece ser apreciada, sabe? É isso, gente. Devoção é tudo que a gente precisa hoje.